O coração está machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. Que essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar? Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir. E é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. Tem uma pessoa comparando você com alguém. Essa pessoa é uma pessoa que você já teve um envolvimento, tá? E ela tá comparando você com a pessoa que ela tem um envolvimento agora. Ou seja, ela já tem um outro relacionamento, mas tudo que acontece lá na vida deles, ele lembra de você. Porque tem coisas que ele tinha com você, tinha coisas que ele sentia com você, que lá ele não consegue ter, muito menos sentir. E tem duas situações aqui que vão caber para muita gente. Em alguns casos, essa pessoa que está lá com a outra encerrou o relacionamento com você para ficar com ela. Em outros casos, não. O relacionamento de vocês acabou e ele encontrou essa outra pessoa posteriormente. Mas, independente da situação que ocorreu com você, a situação final é a mesma. Ele vive comparando você com a outra, porque a outra não satisfaz ele do jeito que você fazia. E quando eu digo que não satisfaz, é em todos os sentidos, tá? Tanto relacionamento nas conversas, quanto íntimo também. A cumplicidade, o companheirismo que vocês tinham, ele não encontrou lá. E aparentemente essa situação vai continuar até acontecer um término lá, porque essa relação não vai sobreviver a isso. E provavelmente, quando isso acontecer, essa pessoa vai te procurar, viu? E não vai demorar. Se você se identifica com essa mensagem hoje, já diz aqui, Vivi, é pra mim. Gratidão. Ei, você causou um desespero em a casa ontem, quando um homem falou o seu nome numa casa na hora de um café. Eles, quando sentaram, já iam tomar esse café. Escuta, tinha mais de uma pessoa e esse homem estava também, mais ou menos umas 4 pessoas. E aí
uma das pessoas era a mulher desse homem. E eles aí sentados na mesa, e aí a mulher serviu lá o café da manhã. E na hora que iam começar a comer, falaram o seu nome lá. E aí esse homem não vigiou. Ele não teve sabedoria, viu? Quando ele citou o seu nome. Nossa, foi um elogio. Ele fez um elogio para você. E aí essa mulher não aguentou. Ela bateu na mesa com a mão e disse: "O que é que você tem com essa pessoa? Ela é muito ciumenta." E aí ela demonstrou ciúme e quase que esse café da manhã nem sei onde acabava. Se não fosse uma pessoa mais velha que estava lá na hora e já parou, disse: para com isso, que ele não falou isso com maldade. E aí rapidamente a mulher lá disse: "Não fale mais o nome dessa fulana perto de mim. E eu vou te dizer quem foi. Então já deixa teu nome aqui, porque, nossa, a inveja está muito grande aí em cima de você." Vai no teu 10º contato que você vai entender o porquê dessa mensagem hoje. Essa pessoa não tá bem não, viu? Eu vejo aqui arrependimento, eu vejo sofrimento por algo que essa pessoa fez pra você. Vamos entender melhor essa situação, mas antes eu quero pedir pra você me seguir se você gosta desse tipo de conteúdo. E aproveita e coloca 888 ativado nos comentários se você ainda gosta dessa pessoa. Bom, essa pessoa hoje, ela tá com sentimento de culpa em relação a você. É alguém que tomou uma atitude no calor da emoção. Não sei direito aqui o que ela fez, eu sei que te magoou bastante. Essa pessoa quer voltar atrás, mas não sabe como fazer. E o interessante aqui é que pode ser algo que essa pessoa não tenha feito em relação a você. Talvez algo que você esperava que ela fizesse, alguma promessa que ela te fez e que ela não cumpriu. E hoje essa pessoa está angustiada, porque ela não quer se manter afastada de você. O que gerou isso tudo, esse problemão que está acontecendo entre vocês, que foi um grande mal entendido, na verdade, foram os problemas de comunicação. Essa pessoa está em dificuldades, tá? Dificuldades emocionais, inclusive ela está com dificuldades financeiras também. Apareceu aqui e eu tô falando, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma informação. Eu sei que não parece hoje, mas vocês vão encontrar uma forma de resolver esse mal entendido, resolver esse problema entre vocês. Porque essa pessoa, ela tem um verdadeiro encantamento por você. Essa pessoa admira você demais. É como se você tivesse iluminado tudo quando você chegou na vida dele. E você faz muita falta para ele. Eu vejo ele muito angustiado e ele pode até desenvolver aí um quadro depressivo, tá? Talvez nesse momento essa pessoa não esteja se movimentando na sua direção. Mas eu não vejo essa pessoa saindo da sua vida em definitivo, tá? Apesar de todos os problemas, essa pessoa volta para você. É durante esse afastamento que essa pessoa vai entender o quanto você é importante, o quanto você passou a ser primordial na vida dele. Como eu disse, não há intenção aqui de se afastar definitivamente, até porque ele não vai aguentar. Além desse problema com você, eu vejo aí ele envolvido com várias outras situações complicadas e ele está tentando resolver tudo. Talvez você queira me dizer: mas isso não faz sentido, porque eu vi ele ontem, vi ele semana passada e ele parecia super feliz. Gente, são questões internas que ele está enfrentando, ele não vai deixar transparecer. Ele está tentando se resolver por dentro para depois começar a falar com as pessoas envolvidas nos problemas que ele tem. Você, por exemplo. E no seu caso, ele está muito constrangido, muito sem saber como agir, pela situação que aconteceu entre vocês, que eu não consegui visualizar aqui. Se você puder até colocar nos comentários, eu vou ler, vou adorar saber. Mas a espiritualidade recomenda, se você gosta realmente dessa pessoa, que você tenha paciência para esperar, né? Pode ser uma coisa que aconteça semana que vem ou pode demorar algum tempo ainda, porque essa pessoa retorna para sua vida te valorizando mais. Gratidão.
O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar? Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar?
Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. Tem uma pessoa comparando você com alguém. Essa pessoa é uma pessoa que você já teve um envolvimento, tá? E ela tá comparando você com a pessoa que ela tem um envolvimento agora. Ou seja, ela já tem um outro relacionamento, mas tudo que acontece lá na vida deles, ele lembra de você. Porque tem coisas que ele tinha com você, tinha coisas que ele sentia com você, que lá ele não consegue ter, muito menos sentir. E tem duas situações aqui que vão caber para muita gente. Em alguns casos, essa pessoa que está lá com a outra encerrou o relacionamento com você para ficar com ela. Em outros casos, não. O relacionamento de vocês acabou e ele encontrou essa outra pessoa posteriormente. Mas, independente da situação que ocorreu com você, a situação final é a mesma. Ele vive comparando você com a outra, porque a outra não satisfaz ele do jeito que você fazia. E quando eu digo que não satisfaz, é em todos os sentidos, tá? Tanto relacionamento nas conversas, quanto o íntimo também. A cumplicidade, o companheirismo que vocês tinham, ele não encontrou lá. E aparentemente essa situação vai continuar até acontecer um término lá, porque essa relação não vai sobreviver a isso. E provavelmente, quando isso acontecer, essa pessoa vai te procurar, viu? E não vai demorar. Se você se identifica com essa mensagem hoje, já diz aqui, Vivi, é pra mim. Gratidão. Ei, você causou um desespero em a casa ontem, quando um homem falou o seu nome numa casa na hora de um café. Eles, quando sentaram, já iam tomar esse café. Escuta, tinha mais de uma pessoa e esse homem estava também, mais ou menos umas 4 pessoas. E aí, uma das pessoas era a mulher desse homem. E eles aí sentados na mesa, e aí a mulher serviu lá o café da manhã. E na hora que iam começar a comer, falaram o seu nome lá. E aí esse homem não vigiou. Ele não teve sabedoria, viu? Quando ele citou o seu nome. Nossa, foi um elogio. Ele fez um elogio para você. E aí essa mulher não aguentou. Ela bateu na mesa com a mão e disse: o que é que você tem com essa pessoa? Ela é muito ciumenta. E aí ela demonstrou ciúme. E quase que esse café da manhã nem sei onde acabava. Se não fosse uma pessoa mais velha que estava lá na hora e já parou. Disse: para com isso, que ele não falou isso com maldade. E aí rapidamente a mulher lá disse: não fale mais o nome dessa fulana perto de mim. E eu vou te dizer quem foi. Então já deixa teu nome aqui, porque, nossa, a inveja tá muito grande aí em cima de você. Vai no teu 10º contato que você vai entender o porquê dessa mensagem hoje. Essa pessoa não tá bem não, viu? Eu vejo aqui arrependimento, eu vejo sofrimento por algo que essa pessoa fez pra você. Vamos entender melhor essa situação, mas antes eu quero pedir pra você me seguir se você gosta desse tipo de conteúdo. E aproveita e coloca 888 ativado nos comentários se você ainda gosta dessa pessoa. Bom, essa pessoa hoje, ela tá com sentimento de culpa em relação a você. É alguém que tomou uma atitude no calor da emoção. Não sei direito aqui o que ela fez, eu sei que te magoou bastante. Essa pessoa quer voltar atrás, mas não sabe como fazer. E o interessante aqui é que pode ser algo que essa pessoa não tenha feito em relação a você. Talvez algo que você esperava que ela fizesse, alguma promessa que ela te fez e que ela não cumpriu.
E hoje essa pessoa está angustiada, porque ela não quer se manter afastada de você. O que gerou isso tudo, esse problemão que está acontecendo entre vocês, que foi um grande mal entendido, na verdade, foram os problemas de comunicação. Essa pessoa está em dificuldades, tá? Dificuldades emocionais, inclusive ela está com dificuldades financeiras também. Apareceu aqui e eu tô falando, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma informação. Eu sei que não parece hoje, mas vocês vão encontrar uma forma de resolver esse mal entendido, resolver esse problema entre vocês. Porque essa pessoa, ela tem um verdadeiro encantamento por você. Essa pessoa admira você demais. É como se você tivesse iluminado tudo quando você chegou na vida dele. E você faz muita falta para ele. Eu vejo ele muito angustiado e ele pode até desenvolver aí um quadro depressivo, tá? Talvez nesse momento essa pessoa não esteja se movimentando na sua direção. Mas eu não vejo essa pessoa saindo da sua vida em definitivo, tá? Apesar de todos os problemas, essa pessoa volta para você. É durante esse afastamento que essa pessoa vai entender o quanto você é importante, o quanto você passou a ser primordial na vida dele. Como eu disse, não há intenção aqui de se afastar definitivamente, até porque ele não vai aguentar. Além desse problema com você, eu vejo aí ele envolvido com várias outras situações complicadas e ele está tentando resolver tudo. Talvez você queira me dizer, mas isso não faz sentido, porque eu vi ele ontem, vi ele semana passada e ele parecia super feliz. Gente, são questões internas que ele está enfrentando, ele não vai deixar transparecer. Ele está tentando se resolver por dentro para depois começar a falar com as pessoas envolvidas nos problemas que ele tem. Você, por exemplo. E no seu caso, ele está muito constrangido, muito sem saber como agir, pela situação que aconteceu entre vocês, que eu não consegui visualizar aqui. Se você puder até colocar nos comentários, eu vou ler, vou adorar saber. Mas a espiritualidade recomenda, se você gosta realmente dessa pessoa, que você tenha paciência para esperar, né? Pode ser uma coisa que aconteça semana que vem ou pode demorar algum tempo ainda, porque essa pessoa retorna para sua vida te valorizando mais. Gratidão.
O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar? Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar?
Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir. E é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. Tem uma pessoa comparando você com alguém. Essa pessoa é uma pessoa que você já teve um envolvimento, tá? E ela tá comparando você com a pessoa que ela tem um envolvimento agora. Ou seja, ela já tem um outro relacionamento, mas tudo que acontece lá na vida deles, ele lembra de você. Porque tem coisas que ele tinha com você, tinha coisas que ele sentia com você, que lá ele não consegue ter, muito menos sentir. E tem duas situações aqui que vão caber para muita gente. Em alguns casos, essa pessoa que está lá com a outra encerrou o relacionamento com você para ficar com ela. Em outros casos, não. O relacionamento de vocês acabou e ele encontrou essa outra pessoa posteriormente. Mas, independente da situação que ocorreu com você, a situação final é a mesma. Ele vive comparando você com a outra, porque a outra não satisfaz ele do jeito que você fazia. E quando eu digo que não satisfaz, é em todos os sentidos, tá? Tanto relacionamento nas conversas, quanto o íntimo também. A cumplicidade, o companheirismo que vocês tinham, ele não encontrou lá. E aparentemente essa situação vai continuar até acontecer um término lá, porque essa relação não vai sobreviver a isso. E provavelmente, quando isso acontecer, essa pessoa vai te procurar, viu? E não vai demorar. Se você se identifica com essa mensagem hoje, já diz aqui, Vivi, é pra mim. Gratidão. Ei, você causou um desespero em a casa ontem, quando um homem falou o seu nome numa casa, na hora de um café. Eles, quando sentaram, já iam tomar esse café. Escuta, tinha mais de uma pessoa e esse homem estava também, mais ou menos umas 4 pessoas. E aí, uma das pessoas era a mulher desse homem. E eles aí sentados na mesa, e aí a mulher serviu lá o café da manhã. E na hora que iam começar a comer, falaram o seu nome lá. E aí esse homem não vigiou. Ele não teve sabedoria, viu? Quando ele citou o seu nome. Nossa, foi um elogio. Ele fez um elogio para você. E aí essa mulher não aguentou. Ela bateu na mesa com a mão e disse: o que é que você tem com essa pessoa? Ela é muito ciumenta. E aí ela demonstrou ciúme. E quase que esse café da manhã nem sei onde acabava. Se não fosse uma pessoa mais velha que estava lá na hora e já parou. Disse: para com isso, que ele não falou isso com maldade. E aí rapidamente a mulher lá disse: não fale mais o nome dessa fulana perto de mim. E eu vou te dizer quem foi. Então já deixa teu nome aqui, porque, nossa, a inveja tá muito grande aí em cima de você. Vai no teu 10º contato que você vai entender o porquê dessa mensagem hoje. Essa pessoa não tá bem não, viu? Eu vejo aqui arrependimento, eu vejo sofrimento por algo que essa pessoa fez pra você. Vamos entender melhor essa situação, mas antes eu quero pedir pra você me seguir se você gosta desse tipo de conteúdo. E aproveita e coloca 888 ativado nos comentários se você ainda gosta dessa pessoa. Bom, essa pessoa hoje, ela tá com sentimento de culpa em relação a você. É alguém que tomou uma atitude no calor da emoção. Não sei direito aqui o que ela fez, eu sei que te magoou bastante. Essa pessoa quer voltar atrás, mas não sabe como fazer. E o interessante aqui é que pode ser algo que essa pessoa não tenha feito em relação a você. Talvez algo que você esperava que ela fizesse, alguma promessa que ela te fez e que ela não cumpriu.
E hoje essa pessoa está angustiada, porque ela não quer se manter afastada de você. O que gerou isso tudo, esse problemão que está acontecendo entre vocês, que foi um grande mal entendido, na verdade, foram os problemas de comunicação. Essa pessoa está em dificuldades, tá? Dificuldades emocionais, inclusive ela está com dificuldades financeiras também. Apareceu aqui, eu tô falando, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma informação. Eu sei que não parece hoje, mas vocês vão encontrar uma forma de resolver esse mal entendido, resolver esse problema entre vocês. Porque essa pessoa, ela tem um verdadeiro encantamento por você. Essa pessoa admira você demais. É como se você tivesse iluminado tudo quando você chegou na vida dele. E você faz muita falta para ele. Eu vejo ele muito angustiado e ele pode até desenvolver aí um quadro depressivo, tá? Talvez nesse momento essa pessoa não esteja se movimentando na sua direção. Mas eu não vejo essa pessoa saindo da sua vida em definitivo, tá? Apesar de todos os problemas, essa pessoa volta para você. É durante esse afastamento que essa pessoa vai entender o quanto você é importante, o quanto você passou a ser primordial na vida dele. Como eu disse, não há intenção aqui de se afastar definitivamente, até porque ele não vai aguentar. Além desse problema com você, eu vejo aí ele envolvido com várias outras situações complicadas e ele está tentando resolver tudo. Talvez você queira me dizer, mas isso não faz sentido, porque eu vi ele ontem, vi ele semana passada e ele parecia super feliz. Gente, são questões internas que ele está enfrentando, ele não vai deixar transparecer. Ele está tentando se resolver por dentro para depois começar a falar com as pessoas envolvidas nos problemas que ele tem. Você, por exemplo. E no seu caso, ele está muito constrangido, muito sem saber como agir, pela situação que aconteceu entre vocês, que eu não consegui visualizar aqui. Se você puder até colocar nos comentários, eu vou ler, vou adorar saber. Mas a espiritualidade recomenda, se você gosta realmente dessa pessoa, que você tenha paciência para esperar, né? Pode ser uma coisa que aconteça semana que vem ou pode demorar algum tempo ainda, porque essa pessoa retorna para sua vida te valorizando mais. Gratidão.
O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar? Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. O coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar?
porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão. Tem uma pessoa comparando você com alguém. Essa pessoa é uma pessoa que você já teve um envolvimento, tá? E ela tá comparando você com a pessoa que ela tem um envolvimento agora. Ou seja, ela já tem um outro relacionamento, mas tudo que acontece lá na vida deles, ele lembra de você. Porque tem coisas que ele tinha com você, tinha coisas que ele sentia com você, que lá ele não consegue ter, muito menos sentir. E tem duas situações aqui que vão caber para muita gente. Em alguns casos, essa pessoa que está lá com a outra encerrou o relacionamento com você para ficar com ela. Em outros casos, não. O relacionamento de vocês acabou e ele encontrou essa outra pessoa posteriormente. Mas, independente da situação que ocorreu com você, a situação final é a mesma. Ele vive comparando você com a outra, porque a outra não satisfaz ele do jeito que você fazia. E quando eu digo que não satisfaz, é em todos os sentidos, tá? Tanto relacionamento nas conversas, quanto o íntimo também. A cumplicidade, o companheirismo que vocês tinham, ele não encontrou lá. E aparentemente essa situação vai continuar até acontecer um término lá, porque essa relação não vai sobreviver a isso. E provavelmente, quando isso acontecer, essa pessoa vai te procurar, viu? E não vai demorar. Se você se identifica com essa mensagem hoje, já diz aqui, Vivi, é pra mim. Gratidão. Ei, você causou um desespero em a casa ontem, quando um homem falou o seu nome numa casa, na hora de um café. Eles, quando sentaram, já iam tomar esse café. Escuta, tinha mais de uma pessoa e esse homem estava também, mais ou menos umas 4 pessoas. E aí, uma das pessoas era a mulher desse homem. E eles aí sentados na mesa, e aí a mulher serviu lá o café da manhã. E na hora que iam começar a comer, falaram o seu nome lá. E aí esse homem não vigiou. Ele não teve sabedoria, viu? Quando ele citou o seu nome. Nossa, foi um elogio. Ele fez um elogio para você. E aí essa mulher não aguentou. Ela bateu na mesa com a mão e disse: o que é que você tem com essa pessoa? Ela é muito ciumenta. E aí ela demonstrou ciúme. E quase que esse café da manhã nem sei onde acabava. Se não fosse uma pessoa mais velha que estava lá na hora e já parou. Disse: para com isso, que ele não falou isso com maldade. E aí rapidamente a mulher lá disse: não fale mais o nome dessa fulana perto de mim. E eu vou te dizer quem foi. Então já deixa teu nome aqui, porque, nossa, a inveja tá muito grande aí em cima de você. Vai no teu 10º contato que você vai entender o porquê dessa mensagem hoje. Essa pessoa não tá bem não, viu? Eu vejo aqui arrependimento, eu vejo sofrimento por algo que essa pessoa fez pra você. Vamos entender melhor essa situação, mas antes eu quero pedir pra você me seguir se você gosta desse tipo de conteúdo. E aproveita e coloca 888 ativado nos comentários se você ainda gosta dessa pessoa. Bom, essa pessoa hoje, ela tá com sentimento de culpa em relação a você. É alguém que tomou uma atitude no calor da emoção. Não sei direito aqui o que ela fez, eu sei que te magoou bastante. Essa pessoa quer voltar atrás, mas não sabe como fazer. E o interessante aqui é que pode ser algo que essa pessoa não tenha feito em relação a você. Talvez algo que você esperava que ela fizesse, alguma promessa que ela te fez e que ela não cumpriu.
E hoje essa pessoa está angustiada, porque ela não quer se manter afastada de você. O que gerou isso tudo, esse problemão que está acontecendo entre vocês, que foi um grande mal entendido, na verdade, foram os problemas de comunicação. Essa pessoa está em dificuldades, tá? Dificuldades emocionais, inclusive ela está com dificuldades financeiras também. Apareceu aqui, eu estou falando, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma informação. Eu sei que não parece hoje, mas vocês vão encontrar uma forma de resolver esse mal entendido, resolver esse problema entre vocês. Porque essa pessoa, ela tem um verdadeiro encantamento por você. Essa pessoa admira você demais. É como se você tivesse iluminado tudo quando você chegou na vida dele. E você faz muita falta para ele. Eu vejo ele muito angustiado e ele pode até desenvolver aí um quadro depressivo, tá? Talvez nesse momento essa pessoa não esteja se movimentando na sua direção. Mas eu não vejo essa pessoa saindo da sua vida em definitivo, tá? Apesar de todos os problemas, essa pessoa volta para você. É durante esse afastamento que essa pessoa vai entender o quanto você é importante, o quanto você passou a ser primordial na vida dele. Como eu disse, não há intenção aqui de se afastar definitivamente, até porque ele não vai aguentar. Além desse problema com você, eu vejo aí ele envolvido com várias outras situações complicadas e ele está tentando resolver tudo. Talvez você queira me dizer, mas isso não faz sentido, porque eu vi ele ontem, vi ele semana passada e ele parecia super feliz. Gente, são questões internas que ele está enfrentando, ele não vai deixar transparecer. Ele está tentando se resolver por dentro para depois começar a falar com as pessoas envolvidas nos problemas que ele tem. Você, por exemplo. E no seu caso, ele está muito constrangido, muito sem saber como agir, pela situação que aconteceu entre vocês, que eu não consegui visualizar aqui. Se você puder até colocar nos comentários, eu vou ler, vou adorar saber. Mas a espiritualidade recomenda, se você gosta realmente dessa pessoa, que você tenha paciência para esperar, né? Pode ser uma coisa que aconteça semana que vem ou pode demorar algum tempo ainda, porque essa pessoa retorna para sua vida te valorizando mais. Gratidão.
Coração tá machucado porque você não tem mais notícias dessa pessoa, mas você quer saber como que ele está em relação a você hoje. Eu vou te contar tudo, mas antes eu quero pedir para você me seguir e colocar nos comentários 888 ativado para potencializar os sentimentos dele por você. Olha, aqui das duas uma. Ou essa pessoa já está envolvida com alguém, já está pelo menos flertando com alguém, mas é muito provável que já esteja em outro relacionamento. Se não é o caso, essa pessoa está com muita saudade de você. Só que, independente dessa pessoa estar em um relacionamento ou não, essa pessoa sente saudade de você, estando envolvida com alguém ou estando sozinha. Porque essa pessoa hoje, ela sente que te perdeu, e mesmo estando em um relacionamento, não é a mesma coisa do que quando era com você, quando ela estava envolvida com você. E é muito provável que tenha sido essa pessoa que tenha tomado a decisão de se afastar e está bastante arrependida no momento. E essa pessoa tem um pensamento recorrente em você, ele imagina como teria sido a relação de vocês se ele não tivesse agido da forma que ele agiu, ou se ele não tivesse encerrado o relacionamento de vocês, talvez até para ficar com essa outra pessoa. E é muito interessante o jeito em que essa pessoa pensa em você, é como se ela estivesse tentando puxar você pelo pensamento, querendo influenciar você mentalmente para que você tome uma atitude em relação a ele. E a prova disso é que você, às vezes, em momentos totalmente aleatórios, em que você está fazendo coisas da sua vida, que você não está pensando nessa pessoa, de repente, do nada, essa pessoa vem na sua mente. É nesse momento que essa pessoa está pensando em você. E isso, energeticamente, está influenciando você mesmo, porque você tem pensado bastante nessa pessoa, pode estar sonhando com ela aí durante várias noites seguidas. Mas se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa ainda tem interesse em mim, por que ela não toma a atitude de se reaproximar? Porque ele não tem cara para fazer isso, gente. Pensa aí na situação que aconteceu entre vocês. Ele deve estar muito envergonhado, além do fato dele ser uma pessoa muito orgulhosa. Pode não estar querendo dar o braço a torcer, está esperando você se movimentar, como se ele quisesse se reaproximar, mas ele não sabe por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como agir, e é bem capaz de, se você for atrás dessa pessoa, ele ainda te tratar mal, porque provavelmente você vai pegar ele num momento que ele não vai estar esperando, ele vai ficar totalmente perdido nos pensamentos dele, sem saber o que dizer, e vai preferir espantar você. Mas uma coisa aqui não dá para negar, ele tem muitos sentimentos, tem muita saudade, tem muito desejo, gostaria sim de estar ao seu lado hoje. A boa notícia é que não demora ele tomar coragem para se reaproximar de você. Mas é provável que quando ele chegar você já tenha perdido o encanto. Gratidão.